Pai, nós te adoramos, te bendizemos. Que a tua presença, ó Pai, se manifeste neste lugar. Que a tua Shekinah venha sobre nós. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos a cultuar o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ajuda-nos a nos expressarmos diante do nosso Deus. Ajuda-nos, Espírito Santo, na nossa jornada e na nossa caminhada, no desenvolvimento. Ó Deus, cada ato do culto seja dirigido pelo Teu Espírito. Nós nos submetemos ao mover do Espírito. Ó Pai, que esta não seja mais uma noite de reunião. Nós queremos a Tua presença neste lugar, o fluir do Teu Espírito neste lugar. Pai, no nome de Jesus, queremos nos mover em fé, queremos nos mover no Espírito. Deus, que não nos expressamos, ó Deus, de uma forma mecânica, como um ritual, de costume. Que o Teu Espírito tenha liberdade para agir, para falar, para operar nesta noite, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação, em o nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Pode ficar em pé mais um pouquinho, estou brincando, se acenda. Glória a Deus. Edna, diga para a Ivoninha que eu ia dar parabéns para ela. Lógico, ela está certa, ela foi jantar com a família. 3 dias fora. O esposo não é da igreja, imagina, trabalhando no encontro. E ela saiu com a galera dela, uma parte, né? Mas ela é muito linda, estava aqui celebrando, passou por mim. Apóstolo, hoje é meu aniversário. Depois você diga para ela, falou, o apóstolo falou de você lá. Deus que abençoe, Ivaninha. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 13. Quem está conosco pela primeira vez? Tem alguém pela primeira vez conosco? Deus que abençoe. Deus que abençoe vocês, são bem-vindos. Deus que abençoe. Nós somos normais, tá bom? Tem algumas pessoas meio estranhas assim, de vez em quando uns gritos e tal, mas faz parte do jogo. Olha aí, ó. Começou. A gente fala aleluia, fala amém, fala glória a Deus. É concordância. Você já foi a um estádio de futebol? Assistir assim um jogo mesmo? Ah, eu assisti aqui o Biratã com Naviraense. Tem emoção, mas não tem muita não. Mas se você for no Maracanã assistir o Flamengo e Fluminense, aí o negócio pega. E eles gritam tanto, mas gritam tanto, meu irmão, que você não consegue ficar sentado perto deles não. Vamos, levanta, vai gritando também. Então daqui a pouco esse negócio pega em você. Daqui a pouco você está falando amém, glória a Deus, você não está nem sabendo. Mas à medida que a pessoa vai falando pertinho de você, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Estava vendo o Levi, meu netinho. Você já viu o pastor Cirilo? Quem conhece o pastor Cirilo? Ele fica assim, né? Pois o Levi não aprendeu esse negócio, sei com quem. Ele está dançando lá em casa, fica assim. Fala, acho que ele viu o Cirilo. Tem hora que ele começa a dançar sem música, mas se ele vê um ritmozinho, já começa a fazer também. Então quando você vê uns crentes meio assim, não assusta não. Mas são bem-vindos, viu? Nosso propósito neste lugar é nos reunirmos como igreja, vivendo os princípios da palavra de Deus. Quando a igreja começou? A igreja começou em Atos dos Apóstolos, depois da morte de Jesus, 50 dias após a morte de Jesus. Veio a Páscoa, Jesus foi sacrificado. 50 dias depois, que é Pentecostes, veio derramado o Espírito, e a igreja foi estabelecida na terra, debaixo de um decreto extraordinário de Jesus, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. As portas do inferno. Você imagina começar algo tão pequenininho, numa região
que era um lugar árido, como Israel. E a mensagem de Jesus alcançar o mundo. Nós fomos alcançados por esta mensagem. Então nós somos a igreja de Jesus. E nós nos reunimos para cultuarmos o nome do nosso Deus. Um Deus invisível, mas um Deus real. Um Deus que se importa conosco. Deus se importa com você. Deus se importa com o seu bem-estar. Deus se importa com a sua família. Deus se importa com a sua eternidade. Diga para o seu irmão: Deus se importa com a sua eternidade. Jesus falou para uma pessoa, certa vez, a pessoa interessada na herança desta terra, ele diz assim: olha, louco é aquele que ajunta tesouros na terra, mas não é rico para com Deus. Ele diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem vai ficar? Deus, Ele está interessado no seu bem-estar aqui na terra, mas muito mais do que isso, que você passe a eternidade com Ele. E passar a eternidade com Ele é uma decisão sua, já não é uma decisão dele. Por Ele você passa a eternidade com Ele, mas depende da sua decisão. Diga para o seu irmão: depende da sua decisão. Nós estamos desenvolvendo este tema, família, um projeto de Deus. Família, um projeto de Deus. Por esta causa eu me coloco de joelhos. Nós sabemos que muitas famílias estão sendo atingidas e atacadas, instrumentos das trevas designados para confundir o relacionamento familiar. E nós estamos nos colocando de joelhos em oração e intercessão, como pastores nas madrugadas, durante o mês de julho, e também entraremos no mês de agosto, e nós vamos vencer essas batalhas que diz respeito à família. Deus não quer que você vá mais ou menos na sua família. Deus quer que você seja pleno, que você seja completo e se deleite no seu relacionamento familiar. Você pode crer? Deus está por fazer uma obra gloriosa, maravilhosa, poderosa na sua vida. Talvez você já tenha passado por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 casamentos. Não sei. Outro dia eu estava ouvindo uma entrevista de uma personalidade do Brasil, e ele disse que ele tem 3 fichas que ele preenche de relacionamentos. Relacionamento com empresarial, é uma fichinha branca, e são milhares nesta área que ele se relaciona, porque é um empresário. E tem um relacionamento que ele se desenvolve com as pessoas do sexo masculino, um relacionamento de amizade. E aí uma fichinha cor-de-rosa, que são as mulheres que ele já se relacionou. E um dia ele escreveu assim: 7.000 mulheres. E ele escreveu aquilo por brincadeira e colocou em cima da mesa dele. E um repórter, um colunista social veio e viu. E ele saiu um pouquinho, e quando ele voltou, a pessoa tinha mexido na ficha. E no outro dia publicou na coluna social: ele já se relacionou com 7.000 mulheres, mas era a brincadeira dele. As pessoas, elas buscam relacionamentos. É possível que você já esteja no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto relacionamento, ainda não seja uma pessoa plena, mas Deus quer fazer de você uma pessoa completa. Jesus teve um encontro com uma mulher chamada mulher samaritana, no poço de Jacó. Ela tinha tido 5 maridos, já estava no 6º relacionamento, mas nenhum dos maridos pôde fazer dela uma mulher plena. Na verdade, a plenitude está numa pessoa, e esta pessoa se chama Jesus. Muitas vezes nós colocamos a expectativa nas pessoas de nos fazerem completas, e as pessoas, elas falham conosco. Mas o Espírito de Deus, Ele pode nos fazer pessoas plenas. E nesta noite você vai ser alcançado pela revelação da palavra, e vai se tornar uma pessoa plena. Diga para o seu irmão: você vai se tornar uma pessoa plena, cheia de Deus, cheia de vida, cheia de esperança. Estamos ministrando um tema: o dar é de Deus e o possuir é do homem. O dar é de Deus e o possuir é do homem. Diga comigo: o dar é de Deus e o possuir é do homem. Algumas pessoas estão equivocadas na sua ignorância, e elas pensam assim: olha, se Deus disse, se Deus falou, e se é promessa, um dia vai se cumprir. Mas se você olhar para a palavra, não é bem assim. Mesmo que Deus tenha prometido, é preciso da nossa parte um posicionamento, para vermos as bênçãos de Deus se manifestando em nós e através de nós. Ouçam, a nossa chamada é para servirmos a Deus com integridade, santidade, é verdade. Mas
pela ignorância, somos impedidos de vivermos esta plenitude. A minha oração é que toda ignorância espiritual seja destravada, quebrada em nós, para que possamos ter o entendimento e a revelação da palavra, para que possamos viver esta plenitude. Observe comigo Josué capítulo 13. Josué capítulo 13. O que mais Josué tinha sobre ele era promessas de conquista de território. Mas o próprio Deus vem a ele e fala com ele assim. Josué 13:1. Quando Josué era idoso e avançado em dias, disse-lhe o Senhor: já estás velho e entrado em dias, e muitíssima terra ficou por se possuir. Olha só, já estás velho e avançado em dias, muitíssima terra ficou por se possuir. Diga comigo, muitíssima terra. Muitíssima terra. Eu fico pensando e imaginando Josué diante de Deus e Deus ministrando a ele. Quando Deus o chama, Deus faz a ele promessas e Deus marca o território que ele haveria de conquistar, de possuir. Eu estava falando aqui no culto das 10, do culto das 17. Eu não sei se você já comprou um lote num loteamento, lançamento de loteamento. Alguém já comprou assim um lote? Geralmente o lote que você compra, ele vem marcado e demarcado com algumas estacas. Não é assim? Vem marcado. Deus como que enfincou as estacas e disse a Josué: olha, todo esse território eu dou a vocês. E ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Esforça, tem bom ânimo. E Josué, na verdade, ele se esforçou, teve bom ânimo, e ele conquistou muito, mas ele não conquistou tudo. Eu acredito que nenhum de nós tenhamos conquistado a plenitude daquilo que Deus tem para nós aqui na terra. A vida que nós temos vivido é uma vida extraordinária, maravilhosa. É possível que você esteja vivendo um dilema. É possível que você esteja vivendo alguns momentos, e viva um momento de adversidade. Mas é momento. Se você pegar a sua história, você vai perceber o quanto Deus já te abençoou. Sim ou não? Você pode olhar para trás e não precisa ir muito longe. 30 anos, 40 anos, é assim. E se nós olharmos para trás, mesmo diante de lutas e de guerras e de problemas que nós já passamos, nós podemos ver e contabilizar um saldo positivo das bênçãos de Deus em nós. Agora, é possível que você esteja vivendo os seus melhores dias, os seus melhores anos, chamados anos dourados. É possível que você que chegou à igreja há pouco tempo, você esteja extasiado por aquilo que Deus tem feito, o que Deus tem falado, como Ele tem se revelado. Mas eu quero dizer algo para você. O que nós alcançamos ainda é muito pouco diante daquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus tem infinitamente mais, muito mais do que nós temos experimentado. Agora, o dar é de Deus e o possuir é do homem. Diga para o seu irmão: o dar é de Deus e o possuir é do homem. Josué, ele conquista muitos territórios, mas ele não conquista tudo. Não estava em Deus o não conquistar, porque a vontade explícita na palavra de Deus era que ele conquistasse tudo. Mas Deus disse a ele: toda a terra que você pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Então ele precisava alcançar e pisar. Isso fala da mente, alcançar com a mente. E nesta noite Deus quer nos ampliar no entendimento, na revelação, para que possamos nos apropriar, tomarmos posse das promessas, para que possamos viver a plenitude. O desejo do coração de Deus é que você viva uma vida, e não apenas viva uma vida, mas viva uma vida em abundância. Diga: vida abundante é o que Deus tem para mim. Agora diga para o seu irmão: vida abundante é o que Deus tem para você. Escute bem, ouça. A base de operação de Satanás é a ignorância e o pecado. Nós, quando fomos alcançados por Jesus Cristo,
O sangue de Jesus nos purificou dos pecados. Romanos 12 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. É preciso vencermos com a ignorância espiritual, é o entendimento espiritual, sabermos exatamente quem é o nosso Deus e quem nós somos nele. O Espírito de Deus há de nos ampliar. Satanás, ele trabalha para que permaneçamos na ignorância espiritual. Satanás não se importa que sejamos pessoas religiosas e tenhamos atos de expressão religiosa. Jamais ele se opõe a uma vida religiosa. Na verdade, ele incita as pessoas para a prática religiosa. Mas a partir do momento que você começa a se relacionar com Deus, tendo o entendimento e a compreensão das Escrituras, aí sim vai começar a incomodar as trevas. Porque ele sabe que pelo conhecimento e pela revelação você vai se tornar uma pessoa completamente liberta. Uma vida religiosa não nos liberta. Na verdade, a vida religiosa nos escraviza. O apóstolo Paulo, no capítulo 10 de Romanos, ele fala a respeito do desejo do coração dele. Ele fala a respeito dos seus conterrâneos, seus irmãos. Ele diz: o desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é para que eles sejam alcançados pela luz e pela revelação de quem é Jesus. Eu dou testemunho, ele está dizendo, que este povo tem zelo de Deus, mas sem o entendimento. Tem zelo de Deus, mas não tem o entendimento. Pode projetar lá Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, os versos 1 e 2. Ele diz: eu dou testemunho de que o meu povo, eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Ele aqui expressa o desejo do coração dele. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é para quê? Para a sua salvação. Esse é o desejo dele. Versículo 2: porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Percebe? Tem zelo de Deus, mas sem entendimento. O que nos faz pessoas completamente libertas é o entendimento e a compreensão espiritual, e não a nossa expressão de religiosidade. Hoje é uma noite para vencermos a ignorância e tomarmos posse das promessas que temos diante de nós. Diga: o dar é de Deus, o possuir é do homem. No capítulo 14, aqui nós vimos um personagem, são muitos personagens, mas dentre esses personagens, o principal aqui é Caleb. Era o parceiro de Josué, que foram enviados para espiar a terra. Ouçam, 12 homens, príncipes de Israel, foram enviados para espiar a terra. Quantos? Você consegue falar o nome dos 12? Você se lembra quem são os 12? Nem eu. Mas está escrito. Está escrito. Os 12 foram enviados, príncipes. Apenas 2 são lembrados. Por que apenas 2 são lembrados? Porque o comportamento deles diante das promessas fora diferente. Se nós não nos comportarmos diante das promessas e reivindicarmos as promessas não se cumprem em nós e nós seremos esquecidos. Há uma chamada extraordinária da parte de Deus para nós como igreja nesta cidade. Sermos agentes de transformação e de influência para quebrar as cadeias da pobreza, da miséria, da ruína e de toda sorte de confusão que opera nos lares. Toda a ação e operação das trevas, elas podem ser neutralizadas pela presença da igreja, pelo entendimento e pelo discernimento espiritual. Que esta noite seja uma noite para que o nosso entendimento espiritual seja alargado, para que possamos viver a plenitude das promessas, daquilo que foi conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Diga para o seu irmão: vai recebendo a revelação. O dar é de Deus e o possuir é do homem. As promessas que temos da parte de Deus não se cumprirão em nós simplesmente porque são promessas. As promessas, elas são extraordinárias, elas são maravilhosas, nós as admiramos,
mas não apenas reconhecê-las como promessas, elas irão se cumprir em nós. É preciso uma ação, é preciso uma atitude. Este é um celular. Eu vou dar esse celular para o Felipe. Já passou a hora. Demorou. Se o João Paulo não falasse, vai lá e pega. A promessa é a mesma coisa. Ela está disponível, mas você que tem que pegar. Diga para o seu irmão, você tem que pegar. Você pode reivindicar a promessa. Caleb era, ele e Josué, eles se destacaram dentre os que foram espiar a terra. Quando Moisés reúne os príncipes e dá a eles a missão de espiar a terra, no momento em que Caleb se apresenta diante de Moisés, Moisés fala com ele, dizendo: a terra que você pisar, a planta do teu pé será vossa. E fala a respeito do monte, onde estavam habitando os Enaquins, eram povos gigantes. 45 anos à frente, quando Josué assume a liderança, quem se apresenta diante de Josué para reivindicar a posse da terra? Caleb. Ele chega a Josué e diz: você se lembra o que o homem de Deus falou ao teu respeito, ao meu respeito, lá em Cades Barneia, quando nos enviou a espiar a terra? Eu trouxe um relatório segundo eu senti no meu coração. Os meus irmãos trouxeram outro relatório que fez com que o coração dos nossos irmãos se derretesse. Mas eu perseverei em servir ao Senhor. Eu perseverei. 45 anos se passaram. Queridos, muitas vezes nós recebemos uma palavra, em uma semana nós nos esquecemos. Deus fala a Caleb através de Moisés. Cada palavra ministrada deste altar, ela pode se tornar um rema e uma revelação para a sua vida, para quebrar os grilhões e as cadeias que impedem você de ser uma pessoa completa. As lutas, problemas, adversidades, as intempéries, nada, absolutamente nada, tirou do coração de Caleb aquilo que ele havia recebido como promessa. Ele diz: dá-me este monte. Observe comigo no capítulo 14, versículo 12, a reivindicação. Diga reivindicação. 14, 12 diz: agora dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouviste que os Enaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como prometeu. Então Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom herança. Portanto Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o querezeu, em herança até o dia de hoje, porque perseverara em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. Outrora o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os Enaquins. Então a terra repousou da guerra. Diga glória a Deus. Esta é uma noite para vencermos toda a ignorância espiritual e reivindicarmos a promessa que temos da parte de Deus. É uma noite para um posicionamento, entrarmos nas regiões celestiais, nos colocando de joelhos e nos prostrando pela nossa família. E por qualquer outra causa que tenhamos de desafio diante de nós. É uma noite para vencermos a ignorância espiritual. Diga para o seu irmão: nesta noite você vai vencer a ignorância espiritual. E alguém pode dizer assim: mas está falando que eu sou ignorante? Para algumas pessoas a palavra ignorante é uma pessoa estúpida. Mas é a falta do entendimento, a falta da compreensão, a falta do conhecimento. Há uma expressão, duas expressões extraordinárias, uma em Oséias e outra no livro do profeta Isaías. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. E Oséias capítulo 5, versículo 13 diz: portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Olha só, a sentença sobre a falta de conhecimento e a falta do entendimento. Somos aprisionados e colocados em um cativeiro.
Mas o entendimento e a revelação da palavra proporciona a nós libertação. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje uma noite para conhecermos a verdade, entendermos o plano perfeito de Deus para nós. Quantos querem ser expandidos no entendimento e na compreensão da palavra? Diga: eu quero, eu desejo. Muitas vezes nós cantamos não, ouvimos algumas canções e algumas pessoas até cantam. Eu estava na internet, busquei a música da Gabriela, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, vou crescer assim e vou morrer assim. Diga: tudo pode mudar. Não importa como você nasceu, tudo pode mudar. Diga para o seu irmão: tudo pode mudar. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Diga: não, comigo vai ser diferente. Observe comigo 1 Crônicas capítulo 4, os versos 9 e 10. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Este texto fala a respeito de Jabes. Olha que texto lindo. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Diz o texto: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Olha só, foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: com dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel, dizendo: oxalá que me abençoes, amplies o meu território, seja a tua mão comigo e me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Diga: e Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Deus concedeu o que ele havia pedido. Escute bem. O nome Jabes literalmente significa dor. A mãe de Jabes, ela o concebeu e deu à luz em meio a muitas dores. E por sentir muitas dores, ela amaldiçoa e dá a ele este nome, Jabes. O nome na Bíblia tem um significado e formava na pessoa uma identidade, uma personalidade. Esse nome lhe é dado não por acaso, mas como uma sentença de maldição. Muitos pais amaldiçoam seus filhos. Muitos pais liberam palavras de maldição sobre os filhos. E segundo as palavras faladas pelos pais, vai formando uma identidade, uma personalidade. Jabes era exatamente o que a sua mãe lhe dera como nome. As suas conquistas eram limitadas. Dentre os seus irmãos, até aqui, ele era o mais insignificante. Um homem de dores, tomado pelo sofrimento. Mas um dia, Jabes decidiu fazer uma oração que mudou o curso da sua vida para sempre. Uma oração. E ele diz: oxalá que o Senhor me abençoe. Olha que oração extraordinária. Isso é Jabes. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que nós que estamos em Cristo Jesus já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Olha que coisa extraordinária. Há um decreto de bênção sobre nós. Se Jabes, que tinha um decreto de maldição, esta maldição é quebrada por causa de uma oração, imagina nós que já estamos debaixo da bênção, se nos posicionarmos de uma forma correta. Oxalá que o Senhor me abençoe. Olha o que ele diz mais: amplie o meu território, amplie a minha influência. Quantos aqui querem ser ampliados em influência? Vou repetir a pergunta, porque algumas pessoas não responderam. Hoje é o dia de mudança de sorte. Quantos querem ser expandidos em influência? Queridos, a nossa chamada não é para influenciarmos apenas na nossa cidade. Deus quer levantar pessoas aqui para ser influência e modelo para a nação e para as nações da terra. Isso em todas as áreas, na área familiar, na área de negócios. Olha que oração extraordinária. Oxalá que o Senhor me abençoe, amplie o meu território
E diz mais: seja a tua mão comigo, me preserves do mal, de modo que eu seja livre da dor. Deus ouviu a oração de Jabes, concedeu o que ele havia pedido, e Jabes se tornou o mais ilustre dentre os seus irmãos. Deus quer fazer de nós pessoas ilustres no lugar onde Ele tem nos plantado. Deus quer fazer de nós pessoas ilustres, não pela força, não pela violência, mas pela presença de Deus nas nossas vidas. Há um texto extraordinário que está em Isaías. Abra comigo Isaías 43. Observe esse texto. É Deus falando com você. Talvez você esteja vivendo dias de limitação, você não consegue expandir a sua influência, mas Deus quer mudar a sua sorte hoje. Deus quer levar você a uma nova dimensão de influência no território que Ele tem te estabelecido. A sua influência como líder, como pastor. Deus quer que você vá além da sua célula, do seu contexto de célula. Deus tem uma chamada de influência para a cidade, para o estado, para a nação e para as nações da terra. Não há limite em Deus. Observe esse texto, Isaías 43, versículo 25. Dá uma mexidinha com o seu irmão, fala: meu irmão, não dorme não, acorda aí. Vamos lá, tem mais um pouquinho. Ainda está cedo para dormir. Quando você chegar na sua casa, você vai perceber: o sono foi embora. Porque tem sono que é espiritual. Se não é possível, você dorme na igreja, em casa não tem sono. Fazer igual o Robert Dudu, tem demônio nesse negócio. Vamos tirar. Hoje é o dia de você vencer até essa área aí. Vai começar a dar glória a Deus mesmo, não tem problema, toca fogo aí. É, meu irmão, vamos lá, mexe aí. Tem oxigênio para você aí ou não? Tá frio ou tá quente aí embaixo? Tá bom o clima aí? Quando falta oxigênio, daí a pessoa começa a ficar sonolência. Já passou por a experiência? Um lugar fechado que não tem ventilação, as pessoas vão começando a dormir. Tem que ter o discernimento espiritual. Da onde vem esse sono? Pode ser espiritual. Eu tinha um sono espiritual. Eu dormia na igreja. Tinha 12, 13 anos. Até que um dia um ousado subiu ao altar e disse: ei, você aí, dorme na igreja, né? Hoje é o dia da sua libertação. Esse demôniozinho que está sentado na sua cabeça, eu vou tirar ele daí. Meu irmão fez uma oraçãozinha lá, mudou a minha... Nunca mais dormi em igreja. Nunca mais, meu irmão. Falou que tinha um demôniozinho pequenininho que vinha aqui e ficava... Eu tentava abrir meu olho, meu irmão, não conseguia. Um negócio doido. Eu estou falando sério. Meu irmão, não tinha, um negócio pesado. Um negócio vinha assim, ó. Eu ia, meu irmão, eu de um lado e meu irmão do outro. Era banco, na igreja era banco, era maravilha. Não era cadeira, porque cadeira assim não dá para deitar, né? Eu vinha, deitava de um lado, meu irmão deitava do outro. Em casa tinha insônia, ninguém dormia em casa. Eu chegava na igreja. Se você está com insônia, vem para a igreja. Mas se for demônio, a gente vai tirar. Diga amém. É noite de libertação também, é verdade. Estou falando sério, meu irmão. Parece que é brincadeira, mas tem coisa que é espiritual. Porque o diabo quer que você permaneça no mesmo nível que você se encontra. Deus não se impressiona com a tua religiosidade, nem um pouquinho. Deus quer nos levar a novas dimensões de conquista. Em todas as áreas, financeira. Deus quer que você prospere. Sair dessa limitação de escassez, contando moeda. Você vai sair desse nível. Pelo entendimento e discernimento espiritual. Dá para me entender? Você vai sair dessa dimensão, meu irmão. Talvez você não entenda. Parece loucura. Ter que contar moedinha todos os dias. Essa limitação, essa escravidão pode ser vencida por você, pelo entendimento, pelo discernimento espiritual. Deus vai abrir as janelas dos céus, vai derramar uma bênção tal, que venha maior abastança. É esse o Deus que nós cremos. Vida religiosa não impressiona Deus. Não impressiona Deus. Faça uma oração sincera diante dEle. Talvez seja um enfado para você vir à igreja, um peso. De onde procede isso? É do inferno. Esse lugar é um lugar para termos liberdade, para cultuarmos, nos expressarmos diante do Senhor. Deus quer mudar a nossa história como pessoa. Deus quer mudar a nossa história como igreja, para influenciarmos o nosso território. Pessoas estão vivendo debaixo de terror, de pavor. Quando ouvimos a respeito da intenção, que não é nenhuma intenção, é um boato que se criara,
a respeito dos muçulmanos que estão vindo para o Brasil. Meu irmão, é a grande oportunidade que vamos ter para evangelizá-los. Eu estava dizendo, tem gente que vai querer fazer a oração de Tiago e de João, vão tocar fogo neles antes que eles cheguem, que queima o navio, que destrói tudo. Tem gente assim. É impressionante, tem gente se benzendo com medo. Por que tem medo? Deus quer nos tirar da sonolência espiritual, para sermos pessoas de influência no nosso território, fazendo a diferença. Deus quer que saiamos dessas fobias e desses medos. Não há o que temer. Nós não vamos temer as más notícias, nós não vamos temer as regências espirituais da maldade. Estamos assentados nas regiões celestiais, acima de principados e potestades, e nós vamos vencer a ignorância espiritual e tomarmos posse das promessas que temos da parte de Deus. Não acredite naquilo que Satanás fala, colocando medo no seu coração. Você é empresário, não temas. Apóstolo, mas aí como que faz? O Brasil está vendo, você vai ser diferente. Mas é com todo mundo, está acontecendo, é com todo mundo. Mas você não é todo mundo. Diga para o seu irmão, eu não sou todo mundo. Diga, eu não sou todo mundo. Nós viveremos nesses dias os melhores dias de influência, os melhores dias de conquistas pessoais, familiares. Nós viveremos. Eu acredito na Bíblia. O Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o Todo-Poderoso, descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, você não vai ser atingido. Mas já fechou da esquerda, já fechou da direita. Fechou da esquerda ou da direita, mas você vai permanecer. Não entre na onda de Satanás. Creia na Bíblia, ative a sua fé. Olha o que diz o texto, versículo 26, Isaías 43. Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Procura lembrar-me. Deus está fazendo um convite a você e autorizando você a ir na presença dEle, apresentar as razões. Que razões? As Escrituras. Apresente diante dEle a palavra, o que está escrito, e você pode fazer a sua reivindicação. Isso é vencer a ignorância. Está escrito. Foi desta forma que Jesus venceu Satanás na tentação. Está escrito. Diga, está escrito. O dar é de Deus e o possuir é do homem. Observe comigo 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo 6, versículo 12. Esta é uma recomendação apostólica. Diga, recomendação apostólica. Ei, vocês vieram? Diga, recomendação apostólica. Vocês estão me ouvindo bem aí? De vez em quando eu não me ouço bem aqui. Já pedi a providência para dar uma ajeitada aqui em cima. E eu não me ouço, penso que vocês não estão me ouvindo. Daí começo a falar mais alto. Mas estão me ouvindo bem, né? Olha a recomendação. Diga, recomendação apostólica. Olha o que ele diz: combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Este é um tempo que precisamos combater, batalharmos diligentemente pela fé. Diz o texto: toma posse da vida eterna. Quem toma posse? A recomendação é para você. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado. Eu e você fomos chamados para a vida eterna. Pense na eternidade. É um fato real que vai acontecer. Todos nós estamos indo ao encontro do que? Um dia nós nos encontraremos com a morte. Ou seremos arrebatados, se Jesus vier antes, partirmos deste mundo, morrendo. Seria bem melhor. Ali diz, peleja a boa peleja da fé. Apodera-te da vida eterna. Você toma posse da vida eterna. Diga para o seu irmão, você pode se apostar da vida eterna. A Bíblia diz, ouça, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o preço que o Pai pagou por mim e por você. O preço em que Ele deu o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar.
Pense nisso. A Bíblia diz que Jesus se fez maldição. Ele se fez maldição na cruz. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Jesus assumiu o seu lugar de maldição, para que você vivesse a plenitude da bênção. O desejo do coração de Deus é que você viva a plenitude da bênção. Não é a bênção pela metade, a bênção no nível de escassez. A abundância da parte de Deus para ser liberada sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Deus nos fez ministros seus. Administramos uma dispensa de mistérios. Que você receba a revelação da palavra. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Diga para o teu irmão, toma posse da vida eterna. Já vamos indo para o encerramento. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Lucas capítulo 18. Evangelho de Lucas capítulo 18. Este texto é uma parábola que Jesus fala a respeito de um juiz e de uma viúva. Uma mulher viúva, ela vem insistindo para que o juiz julgasse a sua causa. E ela vai molestando a alma desse juiz, e o juiz não atende o clamor desta mulher. Olha o que Jesus diz. Versículo 2: havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. São palavras do juiz. Eu vou atender a causa desta mulher, porque eu já não aguento mais. Toda hora ela vem e bate na minha porta para que eu julgue a sua causa. Diz mais Jesus, o versículo 6: disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Versículo 7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí ele faz uma pergunta: quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Jesus faz uma pergunta. Não desista jamais do seu sonho. Não desista jamais de se apresentar diante de Deus e colocar diante dele a sua causa. Talvez você já tenha apresentado 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Talvez você diga assim: mas eu já sirvo a Deus há 1 ano, 2 anos, e parece que as coisas ainda não mudaram. Eu quero dizer, já mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Mas talvez aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, não tenha acontecido ainda. Se este juiz que era iníquo, pela insistência desta mulher, vai atendê-la? E aí ele fala a respeito de Deus. Depressa ele vai fazer justiça. O desígnio e o propósito de Deus irão se cumprir nas nossas vidas. Portanto, não desista jamais da sua jornada de fé. A nossa jornada de fé não é para 1 semana. A nossa jornada de fé não é para 1 mês. A nossa jornada de fé não é para 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. A nossa jornada de fé é para toda a nossa vida aqui na terra. Porventura, quando ele vier, achará fé na terra. Pessoas que perseveram na presença dele de dia e de noite. Deus quer atender o clamor do seu coração. Estamos numa jornada. Por esta causa eu me coloco de joelhos. Família, um projeto de Deus. Eu não sei qual é a sua causa, não sei qual é a busca do seu coração. Uma coisa eu estou certo: Deus tem a resposta para você. Talvez você esteja esperando por 1 semana, por 1 mês, por um tempo. Não desista, não retroceda. Batalhe diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. 1 João 5 diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro que perece. Se existe algo que você deve batalhar diligentemente, é pela fé. E pela fé você vai encontrar a resposta
que você busca em Deus. O dar é de Deus e o possuir é do homem. Hoje você pode tomar posse da vida eterna. Como você toma posse da vida eterna? Fazendo a sua confissão de fé, declarando que Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Olha só, quem crer e for batizado será salvo. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Depende só de você. Você pode viver ao lado do Pai por toda a eternidade, mas isto passa por uma decisão e por uma confissão. O dar é de Deus, o possuir é do homem. Se levante com ousadia, passe o Jordão e entre na terra e possua a terra. Pode levantar mesmo, agora com ousadia. Dê um aplauso ao Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem Incendiar teu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te louvamos, ó Pai, e te bendizemos. Te louvamos, ó Pai, e te bendizemos. Que o Teu nome seja engrandecido e exaltado em toda a terra. Nos rendemos, nos submetemos ao mover do Teu Espírito. Te agradecemos, Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso consolador. Te agradecemos e te bendizemos. Eu quero orar por você que tem uma causa que você tem lutado. Eu quero orar por você que quer vencer algumas limitações da sua alma, de algumas prisões e algumas cadeias que te detêm. Eu quero orar por você. Quero entrar numa nova dimensão de entendimento, de revelação, para viver esta plenitude. É possível, é possível. Eu quero orar por você que quer batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu quero orar por você para que o Espírito de Deus te ajude neste combate de fé, para que você tome posse da vida eterna. Enquanto ministramos o louvor, você pode se aproximar do altar e juntos iremos orar. E você vai sair deste lugar revestido de poder e autoridade para viver os melhores dias da sua vida, com sabedoria, com graça, com revelação e com entendimento espiritual. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder,
Igreja, levante as mãos para o altar. Comece a liberar decretos proféticos sobre estas vidas. Deus quer agir, intervir. Deus quer mudar a tua história. Assim como a história de Jabes foi mudada, Deus expandiu a sua influência. A mão do Senhor veio sobre ele, quebrou as limitações, toda sorte de opressão. A unção do Espírito de Deus virá sobre a sua vida. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo. A unção que quebra o jugo está sendo liberada sobre a sua vida. Todo jugo será despedaçado por causa da unção. As regências espirituais da maldade que tem reivindicado a sua vida, impedindo você de ser pleno, serão vencidos hoje. A unção do Espírito de Deus vai te revestir, te capacitar para viver as novidades do reino. Pai Santo, glorifica o teu nome, exalta o teu nome nesta hora. Que a unção do teu Espírito, Pai, repouse sobre os teus filhos. Cadeias, fortalezas, prisões sejam destruídas agora pelo poder do nome de Jesus. Que venha sobre cada um dos teus filhos o Espírito da sabedoria, o Espírito da revelação, e os olhos espirituais sejam iluminados, que a percepção espiritual seja ativada, e os teus filhos entrem nas regiões celestiais com autoridade, desmantelando e frustrando os planos das trevas. Eu chamo agora a unção e a capacitação do Espírito Santo sobre a sua vida. Receba o seu milagre, receba a sua restauração, receba a sua cura, receba agora a provisão celestial, em o nome de Jesus. Que conexões sejam estabelecidas e que a tua influência no mundo empresarial seja ampliada. Eu te abençoo em o nome de Jesus. Diga: eu recebo sabedoria, habilidade, destreza e a graça de Deus sobre a minha vida. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Preste atenção. Nós estamos numa jornada, numa caminhada. Esses 2 meses, julho e agosto. É julho, né? Nós estamos em junho. Junho e julho. Nós temos diante de nós o tema família. Por esta causa eu me coloco de joelhos. Como pastores estamos aliançados em oração e intercessão. Dê o passo de fé. Nas quartas-feiras você pode ser fortalecido da sua fé. Batalhe diligentemente pela sua fé. Combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Quando você passar por aqueles portais e adentrar este lugar, a unção do Espírito de Deus vai envolver a sua vida. A palavra revelada vai chegar ao seu coração, e você será completamente liberto e transformado pelo poder do Espírito Santo. No próximo sábado à tarde teremos batismo. Glória a Deus. Vai ser uma festa linda. E temos ônibus que saem da igreja às 14 horas. Mas na sexta-feira às 19h30 nós temos uma ministração específica para as pessoas que ainda não são batizadas. Fala assim: apóstolo, mas o que eu preciso para ser batizado? Preciso fazer um curso de teologia? Não, basta que você creia. Aquele que crer e for batizado será salvo. Lógico que o crer envolve arrependimento. Envolve arrependimento, mudança de direção. Mas você pode ser batizado se você crer. Então na sexta-feira às 19h30 teremos ministração a respeito de batismo. E sábado à tarde teremos uma grande festa no Setoc, para celebrarmos essa conquista extraordinária. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos agradecer ao Senhor? Então levante suas mãos. Pai, te agradecemos e te bendizemos pela tua palavra liberada sobre nós, pelo renovo do teu Espírito, pelo mover do teu Espírito neste lugar. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que a sua casa seja envolvida por paz, alegria e prosperidade, que a tua influência nesse território se torne perceptível, que agora a mão do Senhor traga a restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos, que a palavra revelada seja no teu coração, que o óleo fresco desça sobre a tua cabeça, trazendo alegria a cada manhã, em o nome de Jesus. Diga obrigado, Pai. Cumprimente essa pessoa, diga: Deus que te abençoe, uma boa semana para você, vá em paz, shalom. Então vem.